Ao lado da presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, Silvia Cavalcante. Caso tenha alguma pergunta à nossa convidada, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente para ela aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente. Obrigada pela presença na RDTV. Eu que agradeço, Thalita. Bom dia a todos e a todas. Presidente, em quais condições a senhora encontrou o Conselho Regional de Contabilidade quando a senhora assumiu recentemente, agora em janeiro? Assumimos agora dia 6, né? Tomamos posse dia 3, né? Assumimos com muita tranquilidade, uma gestão pacífica, o Conselho saudável financeiramente, só que com muitos bons projetos para 2014, né? A gente teve uma campanha bastante grande, acirrada, fizemos muitas promessas e agora nós temos que cumpri-las, né? Mas estamos bastante otimistas, temos aí 30 conselheiros para trabalhar. Ontem formamos vários grupos de trabalhos e comissões, mais 45 pessoas envolvidas, enfim, um exército aí a favor do trabalho da classe contábil de Mato Grosso. Essa é a segunda vez que a senhora assume enquanto presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Exato. A primeira vez foi lá no ano de 2000. O que motivou a senhora a disputar novamente uma eleição para se tornar presidente do Conselho? Bom, eu adoro minha profissão, né? Então, me fizeram um convite. Na época, em 2000, né, ainda bastante jovem ali, enfrentamos um desafio, foi duro, mas foi interessante, foi um aprendizado maravilhoso. E recebendo o convite agora da gestão que finalizou para entrar nesse mandato, né, até devolver a experiência que eu estive no Conselho Federal durante todo esse tempo. Então, assim, me vi pronta, né, não dizer totalmente pronta, mas bastante capaz, mais do que fui há 10 anos atrás, em devolver para Mato Grosso tudo que eu aprendi, os relacionamentos que nós construímos em nível nacional, até de conhecimento, cursos, enfim, um canal, né, de relacionamento bastante interessante. E aí eu aceitei de pronto, até porque, graças a Deus, com essa experiência, nós temos hoje uma tranquilidade em assumir esse mandato e, inclusive, descentralizado, bastante participativo, aberto, né, para todos que quiserem colaborar com a gestão. É um trabalho voluntário, eu falo sempre, mas, assim, muito gratificante, né, a construção de um Mato Grosso presente no cenário nacional. A gente quer fazer voltar. Eu tenho, graças a Deus, assim, esse viés de querer, né, fazer com que Mato Grosso se apresente como, no cenário nacional, como um estado de pessoas inteligentes, pessoas capazes, né, não centrando só nos grandes centros. Então, queremos fazer de Mato Grosso, do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, um conselho, assim, exemplo, modelo mesmo. E para isso, nós contamos com a colaboração de todos. A senhora destacou o acirramento no processo eleitoral e fala agora da colaboração de todos. Quer dizer, então, que o processo eleitoral ficou lá atrás, uma vez que teve essa disputa, a diferença de menos de 200 votos entre a senhora e a outra candidata? Com certeza. Inclusive, ontem, na nossa reunião de trabalho, nós falamos, não existe chapa, né? A chapa foi o momento em novembro, encerrou dia 22 de novembro do ano passado, e hoje nós temos um conselho que é nosso, né? Então, assim, contamos sim com a colaboração de todos, independente de posição política, né? Eu tenho certeza que o conselho indo bem, a classe vai bem, os contadores vão bem. Então, não tem por que hoje a gente fazer sectarismo entre quem aprovou, quem não aprovou o nosso mandato, a nossa campanha na época. A gestão é nossa e nós temos que fazer o melhor que podemos para o conselho. O Silvano pergunta por meio do chat, presidente, gostaria de saber da senhora como está a oferta de contadores no serviço público. A oferta de contadores ou a procura? A oferta, segundo ele, mas acredito oferta de empregos, talvez, né? A participação em presença dos contadores. Sim. Na verdade, é o que eu estava conversando há pouco, há uma demanda imensa de contadores, né? Assim, de necessidade de contadores, né? O poder público hoje precisa de bons contadores. Prefeituras precisam de contadores. Eu até comentei que antigamente os contadores de prefeitura eram todos concentrados na capital para atender todo o interior. Hoje não. O prefeito precisa de um contador ao lado dele, porque o trabalho do contador não é aquele trabalho só de registrar os acontecimentos, os fatos, os atos que ocorreram no passado ou durante todo o mês, mas acompanhar paulatinamente o trabalho do gestor, né, seja ele público, estadual. Então, a procura de contadores no meio público é muito bom. É um segmento, inclusive o Conselho Federal, nós também regional, criamos ontem, inclusive, uma comissão para tratar só dessa questão da área pública. Vemos que está, sim,
tendo um mercado muito promissor nessa área pública. Antigamente os contadores não se interessavam por ela. E hoje quem ingressar, seja para trabalhar nos conselhos, que também são da área pública, são autarquias, há uma oferta grande de emprego nessa área. Falando de oferta de emprego, também tem a responsabilidade por assumir esse cargo. No caso da esfera pública, por exemplo, nas câmaras e nas prefeituras, o Tribunal de Contas costuma, inclusive, penalizar os contadores que fizerem os registros contábeis equivocados. Como que está o trabalho do Conselho Regional de Contabilidade nesse sentido, de acompanhar esse trabalho feito pelo Tribunal de Contas? Nós temos assim, fazemos fóruns, né, da área pública, temos cursos em parceria, inclusive agora já tivemos, vamos ter de novo com a Associação Mato Grossense dos Municípios. O nosso papel é orientador. Saímos daquele papel pelo menos na nossa gestão, pretendemos não ficar punindo o contador, mas orientando. E a orientação é uma fiscalização preventiva, entendemos dessa forma. O que eu falo sempre é que o contador ele tem que fazer, logicamente, o trabalho direito, o trabalho conforme determina a legislação, as normas do Conselho Federal, independentemente da vontade do gestor, né? Ele não tem obrigação de fazer o que o gestor manda, ele tem livre-arbítrio, tem fé pública no que ele assina, no que ele produz, no que ele assina. Então ele tem que servir de orientação àquele gestor. Se porventura aquele gestor não estiver praticando os atos da forma correta, não é negar mesmo a assinar qualquer tipo de peça, porque depois ele vai ser penalizado por isso. Ah, mas aí eu vou ficar sem emprego? Não, o bom profissional sempre tem mercado aberto para ele e o mau gestor, o fim dele tá bem próximo, né? Então, não podemos ficar nos escondendo nessa pecha de que se eu não fizer, o gestor vai me punir, vai me tirar. No momento que os contadores se comportarem da forma correta, como a sociedade gosta e precisa, né? E o Conselho também exige que se faça desse jeito, inibe, né, o próprio gestor, porque ele não vai ter ninguém para ficar tentando acobertar o mal feito. O nosso compromisso é com o bem feito e o contador também tem esse compromisso quando ele faz ali o voto na colação de grau de fazer um compromisso com a sociedade, de prestar um bom trabalho, fiel, zeloso, idôneo, né? E o contador, ele é sim corresponsável, por isso que tem que tomar cuidado e não estar mal acompanhado, que às vezes você tem que até negar, dependendo da empresa, não só na área pública, mas na área privada, de negar a atender esse tipo de empresário, né, e tipo de gestor. Uma das propostas da gestão da senhora foi também relacionada a imergir mais o Conselho Regional de Contabilidade dentro do Tribunal de Contas no sentido de torná-lo mais técnico. Como que está esse relacionamento com o atual presidente? Nós não tivemos ainda uma reunião com o presidente, uma reunião formal, né? Estive na posse do presidente Valdir Teis, ele também é da área contábil, né? Um profissional da área contábil, militou bastante, conhece. O que nós temos aí uma luta a ser travada em nível nacional, até no dia 17 de fevereiro nós vamos para Brasília, reunir com o Brasil todo lá, e nós queremos ingressar com uma emenda constitucional, federal. Né? O que a gente discute, além de... eu vejo que o Tribunal de Contas, inclusive de Mato Grosso, tem prestado um bom trabalho, punido melhor, punido mais, né? Até porque, embora a indicação do conselheiro é política, né? É vaga da Assembleia, é vaga do Executivo, nós não nos conformamos com esse tipo de indicação, né? Isso aí não é só os contadores, acho que a sociedade inteira, né? E nós queremos fazer um trabalho, e eu vou lançar isso lá em Brasília, dia 17, de que futuramente, mediante uma alteração na Constituição Federal, a indicação do Tribunal de Contas seja alterada e não seja mais indicação política, mas uma indicação técnica, né? Para que a gente tenha mais seriedade. Não estou querendo dizer aqui que todos fazem julgamentos políticos, mas a gente sabe do histórico em nível nacional de como são os nossos tribunais de contas, né? A forma de indicação favorece com que as negociações sejam feitas e, infelizmente, algum caso ou outro acaba liberando um gestor ou outro de uma punição por uma negociação política. Então, para que a sociedade não sofra e a gente não continue vendo esses distratos, né? A gente tem que mudar a forma de indicação ali. Essa é uma luta que nós vamos travar. Eu tenho certeza que a sociedade vai apoiar e as pessoas de bem também. Para encerrar nosso bate-papo, em 1 minuto, presidente, relacionamento com o governo do Estado, já tem aproximado junto com a Secretaria de Fazenda, a Casa Civil, por exemplo? Nós fizemos um ofício, encaminhamos para a Secretaria de Fazenda, já conversei no final do ano com o secretário
Marcel informalmente, vamos travar uma luta agora com ele formal, levando a conhecimento dele casos concretos de coisas que nós precisamos melhorar. A Secretaria de Fazenda hoje demanda muito trabalho para nós, né? A gente sempre fala que 80% do trabalho do contador dentro dos escritórios hoje, dentro das empresas de serviços contábeis, é atender o fisco, né? E nós precisamos diminuir isso até para poder atender o nosso usuário, que é o nosso cliente, né? Vamos levar o conhecimento do secretário Marcel, né? Para que ele possa, dentro da equipe dele, destravar. Tem muita burocracia, muita informação desnecessária, muito retrabalho, né? Então, assim, obrigações acessórias várias que poderiam ser concentradas em uma só. Vamos levar o conhecimento dele. Já estivemos na Delegacia da Receita Federal, conversando com a delegada, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para melhorar o atendimento. Enfim, vamos fazer essas buscas para que a classe contábil tenha mais tranquilidade na gestão das suas empresas e dos seus negócios. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço o espaço de vocês, tá? Obrigada.